Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a Norte da Guerra. Nós temos hoje o triste dever de comunicar os dois primeiros falecimentos de militares das Forças Armadas da intervenção federal no Rio de Janeiro. Trata-se do cabo Fabiano de Oliveira Santos e do outro militar que seria o soldado João Victor da Silva. Eu recebi como soldado, se foi cabo, eu peço desculpas já de antemão. Eu estou trabalhando com as notícias que eu recebi até agora. O soldado Marcos Vinícius Viana Ribeiro também ficou ferido, mas parece que já se encontra fora de perigo. Bom, eu queria dizer uma coisa que é do conhecimento de pouca gente. Para o militar, é muito triste quando a gente retorna ao quartel sem um companheiro. Por que eu digo isso? Cabe a quem volta, né, geralmente é designado um oficial, para fazer o espólio. Então a gente vai levantar todo o material do militar, lacra o armário, tira tudo que tinha, relaciona, entrega para a família. E tem o desagradável dever de comunicar à família do falecido. Nós aqui do Canal Arte da Guerra entendemos que a morte de cada ser humano, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Bangladesh, é uma tragédia. Mas o que nós temos visto na imprensa brasileira nos últimos anos é que algumas mortes são mais trágicas do que outras. E não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Nós não podemos continuar dessa forma. Não é por aí. O conceito de cidadania no Brasil está se esvaindo, né? Está se esvaindo. Está deixando... Tem gente que é mais igual do que a média. Não pode ser dessa forma. Eu acho que isso tem que ser repensado, tem que ser revisto, tá? Eu acho que a morte de um integrante das forças de segurança tem tanta importância quanto a morte de um político, tá? Da mesma orientação da grande imprensa, da mesma orientação ideológica. Não pode ser assim como está. Então, por quê? Morre alguém de forma trágica, num tiroteio, mas ele não tem a sua orientação ideológica, a morte dele é menos importante, porque isso está acontecendo, essa é a realidade. Vamos colocar os pingos nos is aqui. É o que está acontecendo, isso tem que mudar. Eu estava assistindo a televisão hoje e eu vi, né, hoje parece que fazem 159 dias do falecimento da vereadora Marielle Franco. Né? Então o jornal falou disso, como se ninguém mais tivesse morrido. Bom, eu tenho certeza que com 159 dias do falecimento do cabo Fabiano e do soldado João Victor, não haverá pressão da grande imprensa para se acelerar as investigações e apurar os culpados. Porque tanto o cabo Fabiano como o soldado João Victor, né, eram gente simples, pessoal. Eu lidei com um soldado uma boa parte da minha vida, um cabo, soldado, sargento. São pessoas simples, geralmente da periferia do Rio de Janeiro, gente que entrou nas Forças Armadas com a espera de uma melhoria de ascensão social, né? Era uma oportunidade que se configurava e para isso eles se sujeitam a um trabalho duro. O trabalho das Forças Armadas não é um trabalho fácil não, gente. Deveria ter um pouco mais de glamour, porque é um trabalho difícil. E esses dois militares, né, eles não serão louvados pela grande imprensa porque eles não eram conhecidos, né? Frequentavam festas da Zona Sul de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eles não tinham amigos nos corredores da Rede Globo, nem entrariam, né? Eles não teriam acesso a esses lugares. Eram badalados por ONGs, né, gente? Porque ONG também não gosta de militar, né? Porque o militar também pega no pé, né? Pega no pé em ONG que não explica direito o que está fazendo, né? Favorece interesses escusos, a gente pega no pé disso daí. Então o ONG não gosta muito de militar, não convida militar para festa. Eu nunca fui convidado para festa de ONG, também se for acho que nem vou, tá? Mas não vai ter nenhuma ONG aí pressionando o governo federal, o governo estadual, para apurar a morte desses dois militares. Eu tenho certeza que não vai ter isso aí. A gente assim, é uma coisa interessante, é como se não precisasse, como se tivesse a mais ali na sociedade. Tá? Eles imaginam um mundo onde forças de segurança não seriam necessárias. Por isso que tá essa porcaria o Rio de Janeiro, né? Por isso que tá isso daí, porque as forças de segurança foram tão achincalhadas ao longo de 30 e poucos anos que deu nisso daí. Não haverá uma comissão independente, né, para apurar a morte do cabo Fabiano e do soldado João Victor, como houve para apurar da vereadora Marielle. Quase com certeza não, gente. Ninguém vai se importar com isso. Isso não dá voto, né?
as pessoas não eram conhecidas, eram gente simples aí, né? O que eu falei, não são badalados, né? Eles não seriam convidados para saraus, né? Para fazer discurso, até porque às vezes esses coitados estão ali trabalhando, não tem nem tempo de aprender a fazer discurso, é gente que não tem voz na sociedade, pessoal. Também não vai se colocar a Polícia Federal para apurar a morte do cabo Fabiano e do soldado João Vitor. Isso não vai acontecer. O governo federal não vai nem oferecer, nem vai lembrar que a Polícia Federal existe, nem vai lembrar dos dois também, tá? Quem vai lembrar são os militares e os pobres familiares, né? Esses vão lembrar, sempre. Para desses dois militares não vai virar documentário, né? Vocês não vão ver a exibição da vida dessas pessoas nesses cinemas badalados aí de filmes cult que tem na Zona Sul do Rio de Janeiro, que tem na Vida Paulista aqui em São Paulo. Vocês não vão ver isso daí, não vão aparecer na Globo News. Ninguém vai se interessar pelas posições políticas deles, pelas suas preferências de gêneros, como viviam, o que pensavam. A Anistia Internacional não vai se interessar pelo caso. Ela nem sabe. Vai chegar nem perto. O Brasil, ele passa por uma fase perversa, né? Porque o nosso, principalmente a imprensa mainstream, né, ela estabelece vítimas ilustres. Tem algumas vítimas que são mais vítimas do que outras, né? Então, eles colocam pra gente como se a morte dessas pessoas fosse o fim da nossa sociedade, que a gente não conseguiria prosseguir daí se isso não fosse investigado. Ora, gente, tem que ser investigado, tudo tem que ser investigado, tudo tem que ser prioridade. A grande imprensa não vai fazer isso. Para eles, aliás, vão anunciar porque tem que anunciar, né? Eles não podem ficar atrás disso porque as redes sociais, principalmente as redes sociais mais conservadoras, já estão caindo em cima disso. A imprensa tem que noticiar, né? Mas ela faz uma coisa assim de rodapé, de nota de canto de página. Bom, gente, eu quero dizer o seguinte. A maior parte das senhoras e dos senhores que está me ouvindo aqui no Canorte da Guerra não vai ter voz aí fora. Nunca terá. Tá? Esse segmento nosso, que pensa mais na segurança, pensa mais em defesa, que pensa mais no futuro do país, pensa mais no futuro da ordem, não tem voz. Vocês podem ter certeza disso, que nós não temos voz. Vocês não vão ver o nosso pessoal aí ser chamado, tá, para falar, para opinar, etc. É como se a gente não existisse. Tá? Graças a Deus, né, eu acho que houve uma transformação muito grande porque a informação se democratizou hoje em dia. Se não fosse as redes sociais, eu acho que a gente não ia conseguir aparecer em lugar nenhum. E olha que está havendo uma censura muito grande. Parece que o Facebook andou censurando aí diversos canais, aí, diversas redes. Por isso que eu peço às senhoras e os senhores, eu vou deixar aqui o nosso canal no VKontakte. Vamos nos inscrever no VKontakte, pessoal. Vamos começar a sair do Facebook. O VKontakte é mais neutro. Vamos criar canais no Telegram. Não vão ficar dependentes só de Facebook, tá? E de WhatsApp não, vamos partir para essas redes alternativas, porque lá a gente sabe que a nossa voz dificilmente vai ser censurada. É importante que ganhemos voz. As nossas ideias têm que ser ouvidas. Por quê? Porque se essas ideias não forem ouvidas, tá, elas não vão ganhar significação perante a sociedade. E são ideias importantes. Esse contraponto é necessário. Um contraponto de ordem, um contraponto de um pouco mais de justiça, de um pouco mais de igualdade, é necessário, é importante. Tá? A voz das pessoas que vêm aqui nesse canal, que comentam, que escrevem, que compartilham, tem que ser ouvida. Bom, pessoal, eu lamento muito esse ocorrido, tá? Eu lamento não só o que houve, mas a pouca importância que eu sei que uma boa parte da nossa imprensa vai dar para esse caso. Isso é muito triste, realmente. Vocês pegam os Estados Unidos, tá? País da Europa, aí quando falece alguém das forças policiais, das forças de segurança, tá? Existe uma comoção nacional. Eu lembro do caso dos bombeiros do 11 de setembro. Aquilo comoveu completamente o país. No Brasil, enquanto nós estivermos enxergando forças de segurança, forças policiais, forças militares como uma coisa marginal, nós não vamos chegar a lugar nenhum.
Eles são um esteio importante no arcabouço social. Nenhuma sociedade sobrevive sem as forças da ordem, forças da lei. Bom, pessoal, tinha muita gente que estava com saudade da tribuna do comandante e eu estou voltando aqui hoje com um assunto muito importante, que para variar são as nossas eleições agora. Pasme, eu estava olhando aí o panorama do estado de Minas Gerais, as pessoas que estão à frente das eleições para o Senado é impressionante. É gente que tem assim, problemas enormes com a justiça recentemente e nós vamos reelegê-los. Gente, nós queremos que a política mude, nós queremos que a vida mude para melhor, mas nós não mudamos as pessoas que são nossos dirigentes. Onde a gente vai parar com isso? O Einstein falava, dizem, né, atribuem essa frase ao Einstein, que a suprema loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Nós vamos votar nessa gente esperando um resultado produtivo, um resultado bom? Por favor, é a mesma coisa que eu falei aqui no último vídeo. O pessoal que se elege para prefeito, larga o mandato no meio do caminho e se candidata a governador do estado. Tenha dó. Já sabe, é a receita para o fracasso, é o que a gente chama nas Forças Armadas de investir no insucesso. Pelo amor de Deus, fiquem de fora disso. Gente, então esse foi o canal Arte da Guerra de hoje, tá? Realmente uma coisa muito triste o que aconteceu. Eu queria ver onde estão os ativistas dos direitos humanos nesse exato momento, tá ok? Então, eu sei que tudo isso é importante que haja direitos humanos, eu não tenho a menor dúvida que a polícia excede muito, principalmente no Rio de Janeiro, que eu conheço bem, porque eu morei 20 e poucos anos lá. Mas eu acho da seguinte forma, tem que separar o joio do trigo, punir, expulsar o mal policial, mas enaltecer o bom. Tá? Eu acho que isso tem que ser feito. Nós voltamos essa semana aqui com a programação do canal Arte da Guerra, tá? Sempre com responsabilidade, que é o que está faltando nesse país, responsabilidade, pessoal. Responsabilidade. O pessoal fala muito, quando eu falo responsabilidade, compromisso, fé no Brasil, tem gente que fala, comandante, eu não tenho mais fé no Brasil. Mas eu acho o seguinte, gente, é mais fácil a gente restabelecer a fé do que a responsabilidade. Responsabilidade e compromisso estão difíceis hoje em dia. Mas a gente não deixa de ter fé nesses dois. Até o próximo vídeo.